Olá, companheiros e companheiras que nos acompanham nesse nosso canal. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Que Deus possa nos proporcionar momentos de reflexão, momentos breves de estudo e entendimento dos preceitos que a doutrina espírita nos propõe. É lógico que nesses 10 minutos em que nos dispomos a conversar a respeito da doutrina, não são suficientes para abarcar todo o conhecimento que ela tem em si mesma, mas são alguns momentos de reflexão que nós esperamos que aqueles que se sentirem interessados possam então buscar as fontes de conhecimento para aprofundar ou iniciar um estudo a respeito dos postulados espíritas. E nós sempre dizemos que para início de estudo da doutrina espírita, nós indicamos o livro base da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, onde contém toda a literatura ou todas as noções espíritas, né, que a gente precisa saber, e que é no sistema de perguntas e respostas. São 1019 questões respondidas pelos espíritos e também com ilustração de alguns comentários de Kardec. E também temos as outras obras básicas também, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos, repetindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o livro básico, que é o Livro dos Espíritos. Para aqueles que iniciam, nós recomendamos o Livro dos Espíritos, que é o livro completo, que contém toda a doutrina, né, e que deve ser lido, ou melhor, estudado questão a questão, né? Nós sempre nos debatemos com pessoas que falam assim: ah, mas eu sinto sono em ler, começar a ler. Então você lê até onde você conseguir, para, depois você volta e lê mais um pouco, até que esse costume da leitura vai ficar tão entranhado em si mesmo que você vai começar a se interessar e a não ter mais sono quando lê. Mas aqueles que acharem que a leitura do Livro dos Espíritos é um pouco pesada, como a gente já ouviu algumas pessoas comentarem, embora a gente não concorde, nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura que tem o desenvolvimento de algumas passagens de Jesus, comentadas por Kardec, comentadas também pelos Espíritos. Bom, mas o que nós queremos conversar hoje é a respeito do nosso momento atual. Eu estava estudando para fazer uma palestra logo mais, em que o tema é a verdadeira propriedade, né? E nós aqui na Terra, infelizmente, na nossa sociedade atual, falamos da sociedade brasileira, que é onde nós estamos vinculados, nós hoje somos muito valorizados pelo que temos e não pelo que somos, né? Pelos títulos, pelo poder, pelo dinheiro que cada um possua. E os Espíritos nos alertam o seguinte, que a verdadeira propriedade não é nem aquilo que o homem encontra ao encarnar, nem tudo aquilo que ele deixa ao desencarnar. Ou seja, a verdadeira propriedade é só aquilo que ele pode levar consigo depois de desencarnado. Tudo aquilo que é material, principalmente, nada disso é sua propriedade. Nós somos apenas usufrutuários de que tudo pertence a Deus. Mas que tudo aquilo que nós temos aqui são recursos que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa produzir alguma coisa de útil e aí sim adquirir a verdadeira propriedade, são as virtudes morais. Aí nós perguntamos, nós vemos hoje o mundo se debater a busca do enriquecimento, seja de que forma for, muitas das vezes prejudicando o companheiro, prejudicando a comunidade, a coletividade, se locupletando dos bens do numerário público em detrimento de todo o sentido moral, de todo o sentido ético, não importando para ele o caso, ou melhor, as consequências que aquilo venha a causar. Nós costumamos ouvir comentários de valores desviados da saúde, da educação, que penalizam muitas pessoas que ficam sem saneamento básico, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso à moradia, né? Então a gente fica penalizado em ouvir isso e a gente pergunta até onde nós estamos comprometidos com esse tipo de realidade, até onde nós erramos ou participamos desse cenário que nós encontramos aqui.
Porque cada um de nós, ao chegar, já encontrou um cenário, se não igual, pelo menos tão caótico, ou pelo menos um pouco menos ou um pouco mais caótico do que nós vemos agora. Nós vemos a dissolução dos costumes, né? Onde as pessoas não se respeitam mais, não existe ética, não existe companheirismo, não existe afeto, não existe amor. É lógico que a gente está falando assim de uma maneira genérica. Muitas famílias cultivam a aproximação entre si, a fraternidade entre seus membros, mas o que nós vemos na sociedade muitas das vezes nos escandalizam por demais, por não sentirmos que estamos cumprindo aquele roteiro que Jesus nos colocou como um mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vemos várias pessoas se locupletando, ou pelo menos trabalhando a exaustão para adquirir os bens materiais que lhe assegurem um conforto que, na verdade, na velhice não terão. Porque muitas das vezes nós chegamos à velhice já tão exauridos, tão desgastados pelo esforço que empreendemos para conseguir aquela riqueza, que aquela riqueza de maneira nenhuma vem reverter ou nos trazer de volta a saúde que nós desgastamos ao longo do tempo, na busca frenética e incessante por coisas melhores. Não quer dizer com isso que nós não devamos cultivar o conforto, adquirir o dinheiro quando for necessário, mas o emprego que se fizer disso é que vai nos dizer, que não vai depor a nosso favor no plano espiritual. De que adianta eu ter tanto dinheiro enquanto tantas pessoas morrem de fome, enquanto eu não uso aqueles recursos para amenizar o sofrimento de alguém. Muitas das vezes não podemos diminuir, não podemos aplacar, ou melhor dizendo, não podemos exterminar o sofrimento daquelas pessoas, mas podemos de alguma forma amenizar, nos mostrar solidários ao sofrimento daquela pessoa. E hoje estamos aqui exauridos em busca do esgotamento dos nossos sentidos físicos, como se isso fosse, de alguma forma, nos preencher por completo. E muitas das vezes somos levados, então, à loucura, ao vazio existencial, muitos de nós à depressão, e daí descambamos para o suicídio. O suicídio, muitas das vezes, é o desespero, e muitas das vezes também é a conclusão de que chegamos, de que na verdade não realizamos nada. Somos apenas alguém passando pela multidão, perdido sem saber de onde viemos e para onde vamos. Então, a verdadeira propriedade não é aquilo que esgota os nossos sentidos físicos, mas aquilo que vai depor a nosso favor quando sairmos aqui para o plano espiritual. São as virtudes conquistadas, a nossa retidão moral, o cumprimento dos nossos deveres, ter sido uma boa pessoa, ter sido um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão. Aí nós perguntamos, tá, e esses dados, o que serve para a humanidade, se a maioria das pessoas não pensam assim? Pois é, a maioria das pessoas não pensam assim porque não tem a visão imortalista da vida. Tem apenas a visão de que morreu, acabou, de que nada levamos desse mundo, nada mesmo. Mas nós, espiritualistas e espíritas em especial, sabemos sim que nós levamos as boas ações que perpetramos aqui no mundo físico. Quando nós nos colocamos à condição de auxílio, de ajudar aqueles que mais necessitam, nós poderíamos citar aqui várias situações, como a parábola dos talentos, quando Jesus nos exemplifica que tudo aquilo que recebemos deve ser revertido em favor do nosso próximo, do rico e do Lázaro, do rico que esgotou toda a sua fortuna em seu benefício próprio, não se importando com as outras pessoas, e chegando no plano espiritual, Lázaro estava numa situação melhor que a dele. Lázaro, que foram pobres, que sofreram todo tipo de privações, mas soube suportar com toda a resignação e com toda a fé. Nós temos o óbolo da viúva, que nos reporta aquela viúva que nada tinha a oferecer aos pobres, mais pobres que ela, mas que deu o último centavo que tinha, do que iria lhe fazer falta, num testemunho de desprendimento, de abnegação e dedicação ao próximo. Essas são as virtudes que nós cultivamos e acreditamos e temos certeza que são sim os valores imortais da vida. Para aqueles que ainda não chegaram a esse tipo de conclusão
não chegaram a essa maturidade espiritual, no sentido de saber qual é o verdadeiro sentido da vida, nos cabe orar para que esses companheiros possam, em breve, sentir que a vida não é apenas um nascer e morrer, mas é um nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre. Tal é a lei. Muita paz a todos, muito obrigado.